Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita saúde e muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar da safra 23-24 lá no Paraná, o segundo maior produtor do Brasil. Você vai ver que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ofendeu o agronegócio. A ministra disse que o agronegócio é um ogronegócio. Vamos mostrar que as exportações do agronegócio, elas continuaram avançando no primeiro semestre. Vamos falar também do mercado do boi gordo, que terminou agosto em queda e muito acentuada. E vamos falar também do mercado do milho entre Brasil e Estados Unidos. Vamos falar da safra 22-23, que bateu um novo recorde de produção de soja. E eu vou conversar com Elisa Lemes. Ela é agrônoma, doutora em Ciência e Tecnologia de Sementes e coordenadora de controle de qualidade da Girassol Agrícola. E vamos falar da rastreabilidade das sementes, que oferece mais segurança ao produtor. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da safra 23-24 lá no Paraná, que é o segundo maior produtor do Brasil. A primeira estimativa de plantio para a safra de verão 23-24 foi divulgada agora pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria da Agricultura daquele estado. E está indicando um aumento na área de cultivo de soja e uma redução na área de cultivo de milho. As principais culturas graníferas da safra de verão paranaense 2023-2024 devem ocupar pouco mais de 6,2 milhões de hectares, em comparação com os 6,3 milhões de hectares no ciclo anterior. A produção total na última safra atingiu 26,5 milhões de toneladas, mas as projeções iniciais apontam para uma produção de 25,4 milhões de toneladas nesta safra. Uma das razões para essa redução é o fenômeno climático El Niño, que está resultando em chuvas intensas na região sul do Brasil, superando as médias históricas. Essa mudança climática pode afetar as condições de cultivo. A safra atual 22-23 tem uma estimativa de 17,8 milhões de toneladas de milho, sendo 14 milhões na segunda safra e 3,8 milhões de toneladas na primeira safra. Se essa estimativa for confirmada, será a segunda maior da história do Paraná, ficando apenas atrás da safra 2016-2017, que produziu pouco mais de 18 milhões de toneladas. E agora vamos falar de uma fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre o agronegócio. Ela disse em alto e bom tom que o agronegócio é um ogronegócio. Confira. Olá, tudo bem? Vamos falar do Brasil do futuro. Do Brasil que eu e você imaginamos, mas que na verdade ele vai mais para trás do que para frente. A agricultura e a pecuária do Brasil são segmentos essenciais do setor primário da economia brasileira e tem como atores principais pequenos, médios e grandes produtores. E todos nós somos sabedores dos compromissos dessa parcela da população agro, que é a proteção aos recursos naturais, solo, água, flora e fauna, porque somente assim é possível perpetuar a atividade agropecuária. A grande verdade é que o produtor rural é o maior defensor da natureza e inclusive na manutenção de áreas de proteção permanente e também de reserva legal, em cumprimento a uma das legislações ambientais mais severas do mundo. Pois bem, mas o que eu estou sentindo agora na pele, nesse momento,
É algo que está extrapolando a minha inteligência e também a minha paciência. É algo que está mexendo com sentimentos, com responsabilidades e principalmente com o nosso futuro, o futuro do nosso agro, o futuro da nossa população e, por que não dizer, o futuro do nosso Brasil. Eu, na verdade, estou cansado de falácias, mentiras, arrogâncias e outros adjetivos. Acredito que você, brasileiro que produz, produtor rural, que é sério, que está se cansando, assim como eu, de tantas incertezas e tanta falta de rumo que ronda o nosso país. Não dá mais para acreditar em discursos vazios e sem propósitos, fantasias, circo. Não dá mais para acreditar nos homens que estão no poder. O jogo da barganha é vergonhoso. Acho que estou perdendo as esperanças em dias melhores. Na verdade, acho que até você já deixou de acreditar em dias melhores. Não que eu seja pessimista, é que de tanto ver desonras e falcatruas, vou deixando de acreditar num futuro promissor. O setor que segura o país, que é o agro, está indo basicamente de mal a pior. E com ele, outros setores da economia brasileira. Agora, saiu na internet, uma ministra do atual governo chamou o agronegócio de ogronegócio. Você sabe o que é ogro? Ogro significa monstro. Interessante essa colocação da ministra. Já teve tanta gente que se diz importante que nos chamou de fascista, caloteiro e por aí vai. E você que é produtor rural ainda acha pouco? Aí eu pergunto, se o nosso setor é pujante, se o nosso setor é quem garante a comida do brasileiro e de muita gente no mundo, se o nosso setor é quem gera a maioria dos empregos nesse país, se o nosso setor é quem coloca o dinheiro para fazer essa máquina chamada Brasil andar, alguma coisa está errada, ou estão me fazendo de imbecil, de idiota. Eu nem vou citar o comentário pago que um ator global fez agora esses dias sobre produção de leite. Um desqualificado falar do setor produtivo leiteiro sem nenhum conhecimento de causa e sabedoria. Sabe que se ele soubesse o que é produzir 1 litro de leite, ele jamais falaria o que falou, e ainda é global. Global somos nós, produtores, que estamos pagando um preço alto para produzir. O que me chama muita atenção é que o setor mais forte do nosso país continua calado, aceitando basicamente tudo passivamente. E aí eu pergunto, cadê as entidades de classe? Falar, todos falam. O discurso é maravilhoso, é convincente, mas e a prática? Acho que passou o momento de mostrarmos aos brasileiros, principalmente quem nos procura em época de eleição, e também ao resto do mundo, quem é o agro brasileiro, quem somos nós. Está no momento de pararmos de acreditar em Branca de Neve. Vamos colocar os pés no chão. Não estamos aqui induzindo a briga, revolução ou outras ignorâncias destrutivas. Muito pelo contrário. Reclamar não adianta mais. Precisamos ser fortes, ter voz ativa e não depender de ninguém, a não ser de nós mesmos. Chega de reclamar. Você sabe que temos a força. Vamos exigir de quem nós colocamos lá em cima para nos defender, porque parece que não tem ninguém fazendo isso, a não ser belos discursos que não pagam nem a minha e nem a sua conta. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e proteja. E até o próximo comentário. E agora vamos mostrar que as exportações do agronegócio continuaram avançando no primeiro semestre. Pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA,
ele mostrou que, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e também da Secretaria de Comércio Exterior, que é o Siscomex, apontam que as exportações brasileiras de produtos agropecuários seguiram avançando no primeiro semestre deste ano. E essas informações dão conta de que o faturamento do setor em dólar cresceu 4,5% no primeiro semestre, sendo puxado pelo maior volume embarcado, que aumentou 14%, já que os preços médios em dólar caíram pouco mais de 8%. Os pesquisadores do CPEA explicam que o milho foi o produto que registrou maior taxa de crescimento no volume embarcado, de expressivos 86%, enquanto a soja em grãos apresentou o maior volume exportado. 49% de todo o volume escoado pelo agronegócio brasileiro e 40% do valor gerado pela receita em dólar. Assim, o ano tem sido muito favorável aos produtos do complexo soja e aos setores sucro-alcooleiro e também florestal. E agora vamos falar da safra 2022-2023, que bateu um novo recorde de produção de soja. A colheita da soja 2022-2023 aqui no Brasil atingiu um recorde, de acordo com o Itaú BBA, com uma estimativa de cerca de 156 milhões de toneladas. No entanto, a comercialização dessa safra está apresentando um atraso em comparação com os últimos 5 anos, de acordo com análises de mercado, de aproximadamente 20% da produção ainda não foi vendida, enquanto o padrão para este período seria entre 5% e 10% restante para comercializar. O ciclo muito forte de exportação do grão, com a expectativa de embarques ao redor de 95 milhões de toneladas, vem fazendo com que mais soja que o normal seja escoada no segundo semestre do ano. As exportações ganharam tração a partir de março e atingiram o pico no mês de maio, com diminuição nos meses seguintes, porém com expectativa de volumes acima da média registrada nos últimos anos. As perspectivas para a exportação do farelo de soja também são extremamente positivas e uma janela de oportunidades de embarques do derivado do Brasil, uma vez que os argentinos são os principais exportadores mundiais de farelo e óleo de soja. Até julho, o Brasil embarcou 13,3 milhões de toneladas de farelo, o que representa uma elevação de 8,6% sobre o mesmo período do ano passado. E depois de intervalo, nós vamos falar do mercado do milho e entre Brasil e Estados Unidos. Vamos falar também do mercado do boi gordo, que terminou agosto em queda acentuada. E eu vou conversar com Elisa Lemes, agrônoma, doutora em ciência e tecnologia de sementes, e ela é coordenadora de controle de qualidade da Girassol Agrícola. E nós vamos falar da rastreabilidade das sementes, que oferece mais segurança ao produtor. Nós voltamos já, é um minuto só. Nesta quinta, vai viajar, feriadão? Não quero saber. Eu quero a sua audiência aqui no SBT ou através do YouTube TV Serra Dourada Oficial. E você vai ver nesta quinta. Casal é suspeito de aliciar menor para a prática de abusos sexuais. A vítima, de 14 anos, teria sido abusada desde os 12. Uma professora de artes marciais teria participação no crime. 11h45, eu, Lucílio Maciel e toda a equipe esperamos vocês. Até lá. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio.
A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrin 20 anos. Com você para proteger. Se Goiás era terra fértil para bandido, hoje só tem espaço para trabalho e crescimento. Tá dando certo, vem ver. A criminalidade despencou. 128 cidades não registraram nenhum homicídio. Os crimes contra o patrimônio e a vida caíram a níveis nunca vistos. A economia prospera. Somos líderes na geração de empregos e o quarto estado com menor desigualdade no Brasil. Com segurança, Goiás avança e constrói uma vida melhor para os goianos. Governo de Goiás, o estado que dá certo. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Caldrin, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado de milho entre Brasil e Estados Unidos. Por mais de 5 décadas, os agricultores dos Estados Unidos exerceram um controle inabalável sobre o mercado global de milho, liderando a exportação desse vital grão, fundamental para a alimentação do gado e também dos seres humanos em todo o mundo, o abastecimento de reservas estratégicas e a produção de alimentos processados. No entanto, a esse longo domínio chegou ao seu fim no ano agrícola que encerrou agora dia 31 de agosto, quando os Estados Unidos perderam a posição de principal exportador de milho para o Brasil, conforme amplamente foi divulgado pela Bloomberg. No ano safra mais recente, os Estados Unidos representaram 23% das exportações mundiais de milho, quando o Brasil assumiu uma impressionante fatia de quase 32%, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Tudo indica que o Brasil manterá sua liderança no próximo ano safra, que está prestes a começar em setembro. Desde a década de 1960, os Estados Unidos sustentaram uma posição de destaque nas exportações globais de soja, exceto em 2013, quando o Brasil conquistou a liderança devido a uma severa seca. Essa mudança significativa foi influenciada por diversos fatores, incluindo o aumento dos custos de produção, a limitação de terras agricultáveis disponíveis, os impactos da guerra comercial entre o ex-presidente Trump e a China e a valorização do dólar, que prejudica as exportações. Atualmente, os Estados Unidos representam cerca de 1/3 das exportações mundiais de soja, ocupando um distante segundo lugar atrás do Brasil. E agora vamos comentar do mercado do boi gordo, que fechou o mês de agosto em queda assustadora. O mês de agosto encerrou ficando aí marcado pelas fortes quedas nos preços de negociações do boi gordo. No estado de São Paulo, por exemplo, a arroba do boi, o indicador CPEA na bolsa B3, registrou média de R$ 200,32 no último dia do mês de agosto, com baixas de 11,4% frente ao mês anterior e de significativos 24% em relação a agosto de 2022. Trata-se também da menor média em termos reais desde julho de 2018, quando esteve em R$ 222,
As médias mensais elas foram deflacionadas pelo IGPDI. Segundo pesquisadores do CPEA, a pressão sobre os valores do animal vem tanto da oferta quanto da demanda. No campo, além do já maior volume de boi gordo e de fêmeas prontas para o abate, pecuaristas, temendo novas desvalorizações, passaram a ofertar mais lotes de animais no mercado spot nacional. Do lado da demanda, muitos agentes de frigoríficos consultados pelo CPEA vêm reduzindo o ritmo de aquisição de novos lotes devido ao alongamento das escalas de abate e também aos menores preços pagos pelos chineses pela carne brasileira. E agora eu vou conversar com Elisa Lemes. A Elisa é agrônoma, ela é doutora em Ciência e Tecnologia de Sementes e ela também é coordenadora de controle de qualidade da Girassol Agrícola. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar da rastreabilidade das sementes que oferece mais segurança ao produtor. Elisa Lemes, muito bom dia, prazer em conhecê-la e tê-la aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Está tudo bem? Tudo bem, bom dia, Antônio, e bom dia também aos telespectadores do programa. É um prazer estar aqui falando contigo sobre esse tema que ele é tão importante dentro do processo de produção de sementes. Verdade. Elisa, você é a responsável, a coordenadora de controle de qualidade da Girassol Agrícola e você trabalha na área de soja e também de algodão, controle de qualidade. Me fala assim rapidinho o que é a Girassol Agrícola e aonde você está. Bom, a Girassol Agrícola, então, ela é uma empresa que ela tem como, se encontra, né, aqui no Mato Grosso, né, é uma empresa que tem 40 anos de mercado, né, e ela apresenta 4 unidades de produção aqui no Mato Grosso, uma unidade de produção na Bahia, especificamente em Luiz Eduardo Magalhães, e nós temos uma unidade terceirizada no estado do Goiás. Tá. E o seu trabalho é controle de qualidade de sementes de soja e algodão. Me fala um pouquinho, o que é que você faz aí nesse controle de qualidade e por que é feito esse controle de qualidade? Bom, nós do controle de qualidade, né, a gente faz toda a verificação desde antes da colheita, né, da semente, durante o armazenamento até a entrega do cliente final. Esse processo ele é importante justamente para a gente garantir que o cliente estará recebendo um insumo, né, com alta qualidade, que ele terá um campo bem uniforme e bem estabelecido, o que vai gerar uma boa produtividade para ele. Eu estou conversando com Elisa Lemes, agrônoma, doutora em Ciência e Tecnologia de Sementes, e ela é coordenadora do controle de qualidade da Girassol Semente lá no Mato Grosso, e também na Bahia, e uma empresa aqui em Goiás. Quando a gente fala em rastreabilidade, controle de qualidade, significa que dentro daquela semente que vai ser plantada agora nessa próxima safra, ali dentro tem dezenas e centenas de qualidades que vão fazer com que aquela semente gere uma planta, essa planta vai dar, vamos dizer assim, produtos ou grãos de soja ou então plumas de algodão de altíssima qualidade. E ali dentro também tem, vamos dizer assim, genes que controlam uma série de contra pragas e também uma série de doenças que já estão embarcadas ali dentro. Então, o produtor, quando recebe uma semente, pode ter certeza absoluta. A quantidade, vamos dizer assim, de pontos positivos que tem ali para dar uma alta produção e produtividade daquele grão é enorme, né, Elisa? Exatamente, Antônio. Essa rastreabilidade, então, ela é um processo em que a gente faz todos os registros, né, o histórico desse lote. Então, o produtor, quando ele recebe o lote em sua unidade, ele tem a certeza de que aquilo que se encontra, né, dentro do seu armazém, ele apresenta todos os índices, né, e potencial de qualidade do lote que ele irá plantar no seu campo.
E o mais interessante também para você que está nos acompanhando é que, às vezes, a mesma semente que é plantada lá na região sul, por exemplo, ela não pode ser plantada, às vezes, na região norte. Quer dizer, poder plantar pode, só que não vai dar a produtividade desejada. Para cada região, para cada condição climática, por exemplo, existe uma semente identificada para aquela região. É mais ou menos assim que funciona, né? Exatamente, Antônio. Cada material ele é designado para um zoneamento climático. Então, muitas vezes os materiais que são definidos para o cerrado, é possível plantá-los somente nessa condição ambiental, diferentemente do material do sul, porque alguns materiais eles têm zoneamentos diferentes. Então, por isso que isso é muito importante na escolha do material, de acordo com a sua região. E a Girassol Agrícola, quantas variedades de sementes de soja que vocês têm, por exemplo? Hoje o nosso portfólio ele se encontra em torno de 25 variedades, Antônio. 25 variedades? Isso tanto para cultivo médio, tardio, ciclo curto? 25 Exatamente. Variedades. E algodão, vocês têm quanto? Algodão hoje a gente tem em torno de uns 10 materiais. Pois é muito interessante quando a gente vê um determinado produto na gôndola de um supermercado, a gente não imagina que por trás daquilo ali tem altíssima tecnologia. É muita gente envolvida para produzir um grãozinho de uma semente de soja ou de algodão ou milho, né? Com certeza, Antônio. Por trás desse grão, né, existe uma equipe, né, qualificada, tanto de agrônomos, técnicos agrícolas, né, além dos analistas de laboratório que não cansam de fazer análises e de manter essa qualidade desse lote até o cliente final. A responsabilidade, pelo fato de eu ter trabalhado durante muitos anos na Embrapa, foram 17 anos dentro da Embrapa, eu tenho mais ou menos a ideia do que é esse trabalho de vocês. É realmente um trabalho de formiguinha, com calma, tranquilo, olhando grão por grão, fazendo aquela análise micro e macroscópica no campo também. Então é um trabalho, é uma dedicação fundamental e eu quero parabenizar vocês aí por essa altíssima tecnologia que vocês entregam ao produtor e, claro, o produtor entrega ao Brasil e por isso que o agro é um dos principais setores do nosso país. Exatamente, Antônio. É um trabalho que ele é feito a várias mãos, né? É verdade. E nisso é o que a gente faz com que nós tenhamos uma garantia daquilo que nós entregamos para o nosso cliente, né? Porque a satisfação do nosso cliente é o que nos move, né? É o que move o nosso negócio. É verdade. E o mínimo erro causa um estrago muito grande. Gigante. Elisa, olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo seu trabalho que você vem fazendo aí. E eu gostaria depois de ter um novo contato com você para trazê-la mais vezes aqui no nosso programa, para ir mostrando para o público que o agro não é só abrir um buraquinho, jogar semente e deixar a coisa fluir. Tem muita coisa para até essa semente chegar no chão. Muito obrigado, um bom dia para você e até a próxima. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse tema. Tá ok, um abraço, obrigado. Abraço, tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A matemática do tempo é simples. Você tem menos do que pensa e precisa mais do que acha. Um grande abraço, muita saúde, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.